beleza? No último vídeo eu falei um pouquinho sobre ZSH, sobre alguns plugins, né, para facilitar a nossa vida aí no terminal. E hoje eu vou falar sobre alguns plugins, dessa vez no kubectl, para a gente facilitar a nossa vida, né, facilitar o dia a dia aí na administração dos nossos clusters Kubernetes. Beleza? Meu nome é Roberto Menezes, vamos pro vídeo. Bom pessoal, seguindo no vídeo, eu subi um Rancher aqui, tá? Eu tenho dois clusters, então aqui eu tenho o cluster do Rancher e eu tenho um cluster aqui que eu subi com RKE, tá local esse cluster, só para fazer essa demonstração no vídeo. Então eu entrando aqui nesse cluster, eu vou ter aqui todas as facilidades do Rancher, né, da interface gráfica, e também tenho aqui um botão do Shell, onde ele abre um shellzinho para mim e eu posso interagir com o cluster aqui pela interface gráfica mesmo, né? pelo meu próprio browser. Aqui, por exemplo, eu vou ter os meus pods aqui rodando no meu namespace. Bom, beleza, eu tenho acesso, eu posso interagir com o cluster direto por aqui, mas nem sempre, né, o desenvolvedor ou o sysadmin vai ter acesso a essa interface. Então, ele, ou às vezes até por comodidade, ele prefere acessar direto do terminal dele. O Rancher vai trazer essa facilidade para a gente. Aqui no canto em cima, a gente vai ter, ou eu posso fazer o download do kubeconfig, ou eu posso simplesmente copiar ele para o clipboard, né, para colar no meu config local aqui na máquina. Beleza? Tudo bem, como é que a gente vai fazer então para acessar isso aí via terminal? Bom, o primeiro passo, né, é a gente copiar ou fazer o download desse kubeconfig e trazer ele para a nossa máquina local. A partir daí, a gente pode dar um export, né, e apontar esse arquivo de configuração, na verdade ele é um YAML, para a gente poder acessar o cluster. Então, a partir do momento que eu estou exportando aqui, eu coloquei ele com o nome de demo YAML, então eu posso colocar aqui, né, demo YAML, e a partir daqui eu tenho as informações do meu cluster, né, os recursos que estão rodando lá dentro. Qual é o problema? Aqui eu estou acessando um cluster, que é o meu cluster de demo, e eu quero, sei lá, acessar o meu cluster local, né, do Rancher, por exemplo, ou um outro cluster que eu estiver administrando. Então eu teria que dar o mesmo export aqui do kubeconfig e passar o meu outro arquivo YAML. E agora eu vou ter as informações do cluster Rancher. Aqui, por exemplo, vocês viram que ele trocou até de namespace. Tá? Esse K que eu estou dando é um alias para kubectl. Se você não viu o vídeo onde eu falo como configurar os seus SH para deixar ele espertão assim, volta lá, assiste o vídeo para configurar seu terminal dessa forma. Continuando aqui, eu peguei um config, criei um config, aonde eu vou ter todas as informações do cluster demo, todas as informações do Rancher YAML, e todas essas informações estarão aqui dentro desse config. Então aqui eu tenho, por exemplo, nos contextos aqui, ó, eu tenho o demo e eu tenho o local, então todas as informações estão dentro de um arquivo só. E aqui eu posso dar o export desse config. E aqui, beleza, ele já me mostrou outro cara, porque outro pod em outro namespace. Por quê? Porque o context que você está, né, o namespace, as informações de usuário, elas ficam todas salvas dentro desse YAML. Então, a partir do momento que eu troco de YAML, eu troco o local onde eu estou no cluster. Eu troco o contexto, eu troco o namespace, eu troco o usuário, e aí a gente pode acabar, né, bagunçando isso tudo. Então, como é que eu vou fazer a alteração? Como é que eu vou facilitar isso na minha vida, parar de dar export, ou ter que passar o menos menos namespace para cada comando que eu vou executar. Aqui, por exemplo, o k menos menos namespace, não sei, stage getPO. Então aqui eu tenho que passar o namespace que eu quero, né, para a gente poder acessar os pods dentro desse namespace. Como é que a gente facilita isso? Vou mostrar para vocês agora. Bom, então vamos lá. A gente vai usar dois plugins, tá? A gente vai usar o kubectx e a gente vai usar o kubens. Mas como é que a gente instala esses plugins? A gente tem duas formas. A gente vai
ter a forma manual, onde a gente faz o git clone desse repositório, configura o path, ou a gente pode usar, para facilitar mais ainda a vida, esse cara aqui, o crew. O que é o crew? Ele vai gerenciar os plugins do nosso kubectl. Então aqui eu vou deixar todos os links na descrição. Aqui para você fazer a instalação do crew, você vai executar esse comando. Executou esse comando aqui, como ele fala aqui na instrução, você precisa ter o git instalado. Então, depois de executar esse comando, é só colocar o crew no path e a partir daí você já tem o crew disponível para você. Tá? Aqui, por exemplo, ele tem as instruções para o bash ou zsh, vai ser a mesma coisa, independente do shell que você esteja usando, ou o fish shell aqui, ele vai ter alguma diferençazinha. Tá? Eu vou me ater aqui, como eu estou usando o zsh, eu já fiz a instalação do crew e a partir do momento que você dá esse export aqui, você precisa relogar no seu terminal, né? Fazer o logoff login para ele estar disponível para você. A partir daí, a gente consegue instalar os plugins que a gente vai precisar. Nesse caso aqui, a gente vai instalar o kubectx e o kubeNS. Tá? Eu vou deixar esse link aqui também na descrição para facilitar a vida. Nas instruções de instalação dele, a gente pode ver que usando o crew aqui é bem fácil. Tá aqui, kubectl, né, comandinho que a gente conhece, crew e o install ctx para o kubecontext ou o kubectl crew install ns para namespace. Então vamos executar esses comandos e aí eu vou mostrar para vocês como cada plugin desse aqui vai funcionar. Bom, então como eu falei para vocês, eu já estou com o crew instalado, tá? Então a partir de agora eu posso dar um k crew aqui, um k crew update para ele atualizar a base de dados, né, e puxar os plugins aí, né, se teve alguma alteração ele já vai ler essas alterações e a partir de agora eu posso simplesmente procurar aqui o ctx, que é o plugin que a gente está querendo utilizar. O que o ctx vai resolver para a gente? Deixa eu aumentar um pouquinho o terminal. Bom, se eu quiser trocar de contexto no Kubernetes com o kubectl normal, eu vou ter que dar um k setContext kconfig, né, para ele interagir com o meu arquivo de configuração, setContext, e aí eu vou dar o "-h" aqui só para a gente dar uma lida nas opções gerais, mas eu preciso de setar o contexto, passando, né, o nome. Eu posso passar o "-current", por exemplo, se eu quiser só trocar de namespace, então eu vou estar no mesmo contexto, mas trocando de namespace. Eu posso definir o cluster que eu quiser, eu posso passar o usuário, se eu tiver vários usuários no mesmo contexto, e eu seto o namespace. Toda vez que eu quiser pular a etapa de digitar namespace, eu vou precisar de digitar um comando desse tamanho? Sim. Ou você vai digitar menos namespace a cada kubectl, ou você vai ter, né, esse trabalho de digitar um comando desse tamanho para trocar de namespace ou de context. Então aqui a gente vai fazer a instalação do ctx do ns e pronto. Agora, se a gente pegar aqui o contexto que a gente está, aqui listando os contexts, ele vai mostrar que eu estou no local. Então, em vez de eu digitar aquele comando gigantesco de k config setContext demo para eu trocar, né? Aqui no caso ele está no namespace prod. Então, se eu quiser vir direto para cá para o demo, eu só preciso de k ctx demo. Pronto, troquei de contexto, estou aqui. Se eu der aqui um get context, você vai ver que ele trocou aqui o corrente dele, tá para demo aqui. Então beleza, troquei aqui o meu contexto, beleza, e estou no namespace prod. Então a get po, eu vou ter aqui o meu book API. Tá? Se eu quiser ver os pods do Rancher que estão rodando nesse cluster demo, eu vou ter que dar um k get po -n kettle system. Então, a partir daqui, eu estou vendo os pods que estão rodando dentro desse namespace. Mas, se eu der um getPO sem o "-n", ele vai pegar novamente o do namespace que está setado o contexto, né? Que está aqui no prod.
Então toda vez que eu for executar um comando, se eu quiser ver os eventos, aí eu vou ter que passar o "-n" e vou ter que passar o contexto novamente aqui do Kettle System, né? Então aqui para eu ver os eventos, mais uma vez eu tive que passar o namespace e eu tenho essa adição nos meus comandos. Se eu simplesmente chegar aqui e der um kns Kettle System, pronto. Agora, se eu der um get context, eu troquei o namespace aqui do cluster atual, do contexto atual. Então assim agora eu posso dar um kgetPO e pronto, eu estou vendo os pods do Kettle System. Isso aqui é extremamente útil quando você tem que fazer várias operações no cluster em namespaces diferentes ou em contextos diferentes, quando você precisa trocar de um cluster para o outro. Você precisa, por exemplo, atualizar o range, então você vai rodar um Helm update. Então você troca o contexto, vai lá para o cluster local, roda seu Helm update, depois você precisa fazer, sei lá, fazer o deploy de uma aplicação em um namespace do cluster demo. Então você só troca o contexto aqui para demo de novo e pronto. Ah, quero ir lá no local agora e pronto, estou no local mais uma vez. E essa é a facilidade que esses plugins vão trazer para a gente. A gente ainda tem aqui o README deles, apesar de não ter muitas opções, né, de utilização, muitos parâmetros, mas você tem o "-h" aqui, onde você pode dar o "-c", por exemplo, para ver o contexto atual que você está usando. E a mesma coisa aqui no NS, onde você vai ter aqui, se você quiser ver, por exemplo, aqui o "-c", né? Qual o namespace atual que você está, para não executar nada sem ter certeza do namespace e, sei lá, deletar um pod errado ou um secret errado. Então é interessante aqui essa opçãozinha para você ter certeza de onde está sendo executado. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês já a interação dele com o plugin do ZSH. Lá no outro vídeo eu fiz, por exemplo, a instalação do plugin FZF, tá? O Fuzzy Finder. Então aqui, por exemplo, agora se a gente dá um KNS e a gente dá um Enter, ele vai abrir a telinha do FZF para que eu possa escolher o namespace que eu quero de forma interativa. Então agora, por exemplo, eu posso vir aqui para o Kettle System, dou Enter e pronto, troquei de namespace. Se a gente der um "-c" aqui, a gente vai ver que trocou de namespace. A mesma coisa que o CTX, eu dou um Enter e agora de forma interativa eu posso escolher qual contexto que eu quero utilizar. Pessoal, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero trazer mais vídeos aí para facilitar a nossa vida, né? Só quem vive no terminal sabe que qualquer facilidade é muita coisa. Então, valeu, até a próxima. Abraço.